Olá, é uma alegria muito grande poder, nesse dia tão especial para cada um de vocês, nossos novos alunos, aqueles que ainda não se matricularam, mas com certeza aí serão nossos alunos, uma alegria muito grande poder acolhê-los, mas primeiramente acolhendo aí a direção, acolhendo aí cada coordenação dos cursos da sua faculdade. É uma alegria muito grande poder recebê-los. A instituição de ensino é um espaço de acolhimento. Eu sou o professor Márcio Magalhães Fontoura, sou consultor da Uniesp S.A. na área de gestão acadêmica, e o objetivo dessa aula inaugural é inaugurar esse novo tempo que começa na vida de cada um de vocês. Hoje, vocês começam uma etapa importantíssima na vida e nós queremos refletir um pouco sobre a importância desse novo tempo que começa. Queremos buscar administrar esse tempo. Então, por isso, nós vamos falar sobre a gestão do tempo, algo tão importante numa sociedade onde nós temos a sensação de que 24 horas passam a ser cada vez um tempo exíguo, pequeno, para que nós possamos fazer tudo aquilo que nós precisamos. Então, queremos convidá-lo a refletir conosco sobre a gestão do tempo, mas principalmente reconhecendo que hoje você começa esse novo tempo, um tempo numa faculdade. E quando nós começamos aí um tempo novo de estudos, de preparação, numa sociedade que requer cada vez mais a preparação, numa sociedade que requer cada vez mais que nós investamos no nosso conhecimento. E nós queremos agradecer muito a cada um de vocês que estão apostando nessa instituição de ensino, que vocês se matricularam ou nessa que vocês ainda se matricularão, reconhecendo aí que certamente a instituição ela poderá oferecer a cada um ensino de qualidade, um ensino de excelência, porque nós precisamos cada vez mais buscar conhecimento para sobreviver no mundo que exige conhecimento. E certamente cada um de vocês, a partir do momento em que começa a cursar um curso superior, abre novas perspectivas. Certamente muitos daqui têm pais que não tiveram essa oportunidade. Infelizmente, no Brasil, ainda são poucos aqueles que têm acesso ao ensino superior, quando nós comparamos aí com a nossa população. Mas vocês perceberão que a cada aula, a cada momento, vocês serão pessoas novas, né? Porque sentirão os efeitos transformadores do processo ensino-aprendizagem. Como dizia Paulo Freire, né, a educação ela tem o poder do desvelamento, de tirar a venda dos nossos olhos. Nós passamos a enxergar um novo mundo quanto mais nós aprendemos. E vocês sentirão o efeito dessa transformação, quanto mais vocês investirem o tempo de vocês em buscar aprender de forma contínua. E nós estamos destacando isso exatamente para frisar que a nossa vida ela tem certamente um novo rumo, um novo direcionamento após o início na faculdade. Após a faculdade, após o início na faculdade, vocês terão a possibilidade já de colocar no currículo de vocês que vocês estão cursando um curso superior. E isso os diferencia. E sempre costumo dizer que se nós não fizermos a diferença, nós não faremos diferença alguma. Então é necessário cada vez mais nós nos diferenciarmos. E o que diferencia o cidadão do século XXI? A busca contínua do saber. Então, por quê? Porque a sociedade atual, ela exige cada vez mais pessoas com as competências desenvolvidas. E quando nós falamos de competência, nós falamos do aprender a aprender, que é o saber. Então, nós temos que buscar conhecimento para ampliar aquilo que nós sabemos. Nós temos que não somente aprender a aprender, mas nós temos que aprender a fazer, desenvolvendo habilidades, projetar o saber no fazer, aplicar aquilo que nós aprendemos. Por isso que na Uniesp, em todas as suas faculdades, nós temos aí as APSs,
que são as atividades práticas supervisionadas. Quer dizer, aquilo que eu aprendo na sala de aula com o professor, eu vou desenvolver um projeto de aplicação. Isso é fundamental, porque todos os estudos apontam que a nossa aprendizagem é maior quando nós aplicamos aquilo que nós aprendemos. Então é muito bom que vocês estejam aqui conosco, porque certamente a vida de vocês ela terá mudanças com o início da faculdade. Então, dizia do currículo, é evidente que o mercado de trabalho passa a olhar vocês de forma diferente. Em alguns cursos, nós temos aí as certificações intermediárias. Vocês terão acesso a certificações antes do término do seu curso. Converse aí com o coordenador para verificar o seu curso, se ele já tem as certificações intermediárias, porque isso também é um grande diferencial aí para o seu currículo. Certamente vocês passarão então a ter novas oportunidades em relação ao mercado de trabalho quando vocês inserem ali que estão cursando um curso superior. Isso aumenta muito as possibilidades de oferta de trabalho. E é isso que nós temos também o interesse, certamente, de proporcionar a cada um de vocês. Quer dizer, a questão da empregabilidade, que é algo fundamental, mas também não só a preocupação em formar pessoas para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, também contribuir para uma formação cidadã, onde, utilizando o conhecimento adquirido, nós possamos aí contribuir com a transformação da sociedade onde nós vivemos, exercendo aí de forma efetiva a nossa cidadania. E nós nos tornamos cidadãos à medida que nós participamos. Tem um livro da Maria de Lourdes Manzini-Couvre, O que é Cidadania?, que ela diz que nós somos cidadãos à medida que somos sujeitos, sujeitos em Constituição. Nos constituímos cidadãos enquanto participamos da vida da sociedade onde nós vivemos. E vocês, com a formação acadêmica, com a formação superior, serão instrumentalizados para isso. E isso é muito importante, né? Isso é essencial. Então, hoje é um dia também de agradecimento. Agradecer essa oportunidade que vocês estão tendo. Quantas e quantas pessoas gostariam de estar no lugar de vocês? Certamente vocês o farão com o sacrifício de vocês e deverão dedicar o tempo, né? Por isso, nós reconhecemos como que é importante nós utilizarmos bem esse tempo. E por isso nós vamos falar bem do tempo que nós queremos investir para o nosso sucesso. Porque o que vai garantir o nosso sucesso é exatamente o investimento que cada um fará do seu tempo para não se contentar apenas com as aulas dadas, mas procurar aprender com cada uma das aulas. E como que nós vamos aprender com cada uma das aulas? Não se contentando apenas com o que é tratado em sala de aula, mas aprofundando o conhecimento. Então, o objetivo um pouco dessa fala com vocês é falar da administração do tempo, da gestão do tempo. E o sucesso de vocês vai depender do quanto vocês se dedicarem. Hoje todos começam da mesma forma, né? Eu costumo brincar que no primeiro dia de aula, todo mundo ali está quietinho, ninguém conversa muito porque ainda não se conhecem tanto, né? Depois passou a primeira semana, aí formam as gangues, facções e quadrilhas, aí ninguém mais segura, né? Mas brincadeiras à parte, só para dizer que é evidente que nós vamos nos enturmar e aí o risco da dispersão, o risco de nós começarmos a ter aulas e não colocarmos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é muito grande. Então, se eu dizia que hoje nós temos que aprender a aprender, usando lá o livro do Jacques Delors, Educação, Tesouro a Descobrir, que aponta 4 pilares, né, da educação do século XXI. O primeiro desses que eu já dizia, o aprender a aprender. O segundo, o aprender a fazer. O terceiro pilar, o aprender a ser. E o quarto pilar, o aprender a conviver. Que acena para essas dimensões da competência, né? Então, o conhecimento, aprender a aprender, o saber. A habilidade, o aprender a fazer. E as atitudes, aprender a ser e aprender a conviver. Então, nós, cada vez mais, somos exigidos no mercado de trabalho a desenvolver as competências com essas dimensões. E aqui na faculdade, certamente, vocês terão essa oportunidade.
e vocês vão se diferenciar uns dos outros dependendo do investimento. Hoje todos estão iguais, né? Agora nós podemos começar a ficar diferentes dependendo do investimento que cada um fizer nesse tempo de estudo. Vocês terão aulas síncronas. As aulas de vocês, em função da pandemia, em função da não possibilidade de nós termos as aulas ainda no espaço físico da unidade de vocês, vocês terão aulas síncronas. É o nosso presencial online, onde o professor ele ministrará aulas para vocês no mesmo horário de aula que vocês têm. Né? Então não é aula gravada, mas é aula síncrona, com atividades também assíncronas, com possibilidade de vocês fazerem atividades fora. E na medida em que os governos locais, dos municípios, de cada uma das faculdades que compõem o grupo da Uniesp S.A., né, tiverem a liberação, nós vamos ter aí atividades presenciais. Claro que nós vamos ter todo o cuidado com a integridade física de cada um de vocês, porque é o nosso papel enquanto instituição de ensino, zelar por vocês em todos os aspectos, né? Então não queremos que vocês corram nenhum tipo de risco. Então as nossas aulas começam aí de forma remota, aqueles cursos que têm práticas, então nós vamos trazer primeiro essas práticas para dentro da faculdade, de forma presencial, mas de forma muito gradativa e responsável, porque nós assumimos a responsabilidade que nós temos com todos os nossos alunos, com os nossos professores, a quem nós queremos agradecer. Se agradecemos a direção e a coordenação por todo o empenho aí realizado para tê-los aqui conosco, agradecemos muito aos nossos professores. O professor que é um transformador de gente, e nós sabemos da importância que tem o trabalho do professor, porque somos professores, né? Então acreditamos na educação. As aulas de vocês, então, elas serão remotas e nós sempre lembramos que vivemos hoje num tipo de ensino que ele é híbrido, né? Depois da pandemia, nós vamos verificar que o mercado inteiro de trabalho ele vai passar por transformações. Ele já está passando. Então, quantas e quantas pessoas já estão trabalhando em home office? Quanto nós, cada um de nós, já usamos as mediações tecnológicas para aprender? Veja aí os treinamentos nas empresas, né, as atividades de capacitação das pessoas que trabalham aí dentro das organizações, cada vez mais se utilizando mediações tecnológicas. Na faculdade não é diferente. É diferente do EAD. Vocês se inscreveram num curso presencial. Mas nós, até pensando nessa necessidade que hoje nós temos também da educação à distância, que permite a universalização do ensino, vocês terão também disciplinas à distância, né? Nós temos aí na nossa estrutura curricular, né, um percentual de disciplinas permitido por lei à distância. Agora, a grande quantidade de carga horária de vocês é presencial. Então, nós trabalhamos com um ensino que é híbrido, que é trabalhado diretamente com aulas síncronas e com atividades assíncronas, fora da sala de aula. E é muito importante vocês terem clareza, né, de como isso funciona. O que exige de cada um de vocês a atitude de sujeitos, de autônomos, né? Pessoas autônomas responsáveis pela sua própria formação. Então, como eu dizia, as aulas serão nos mesmos horários de aulas de vocês, como se vocês estivessem lá sentados dentro da instituição de ensino. A única diferença será que nós estaremos aí de forma presencial online. O professor presente, falando com vocês usando os recursos aí que cada plataforma permite para as aulas, mas, quer dizer, fazendo isso com mediação tecnológica, considerando a necessidade desse isolamento social para protegermos as nossas vidas e exercermos a nossa cidadania de nos preocuparmos com a vida também das pessoas. Mas, enfim, quero começar dizendo para vocês que para ter sucesso, como nós falávamos antes, é preciso planejar o tempo. Há muitas pessoas que se perdem no tempo por dificuldade de planejamento do tempo. Então, é fundamental que nós tenhamos clareza, né, da importância do planejamento do tempo. Lembro sempre aí que o tempo é algo que, do grego, ele tem duas formas, né, de ser falado. É o cronos,
que é o tempo cronológico, Deus Cronos, tempo cronológico, que nos remete aí a um tempo preciso, e o tempo kairológico. Lembro aí essa frase do Pitágoras, né? Já falando dos gregos, com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Mas nós precisamos nos organizar. O nosso tempo cronológico, que é o tempo medido, que dá origem ao cronômico, e o nosso tempo kairológico, do kairos, que é um tempo preciso. Quando a gente fala é tempo de alegria, é tempo de esperança, nós não estamos falando de um tempo cronológico, né? Mas como nós podemos administrar o nosso tempo? Primeiro, nós temos que começar a olhar para nós mesmos, né? Conheça-te a ti mesmo, dizia lá Sócrates, o filósofo do quarto século antes de Cristo. E a primeira coisa que nós temos que pensar é, me conhecendo, como que será a minha vida de estudos dentro da minha casa? Como que eu vou organizar a minha vida de estudos dentro da minha casa? E agora que eu assumo um compromisso novo, que é o compromisso de fazer um curso superior. Isso vai trazer exigências. Como que eu vou enfrentar a essas exigências para eu continuar perseverante, para eu não desistir? Não pode desistir. Por quê? Porque senão você vai ficar para trás. Aquela diferença que eu dizia, né, se você não fizer a diferença, não vai fazer diferença alguma. Se não investir na sua própria formação, certamente você vai perder espaço. E eu tenho certeza que todos estão aqui porque querem ganhar espaço, querem investir cada vez mais numa aprendizagem que vai contribuir para a formação das competências, né, que é essencial aí para que vocês continuem avançando e tenham sucesso na carreira de vocês. Então, a primeira coisa importante é definir o que eu coloco aqui, né, nesse slide, é definir como que eu vou organizar a minha vida de estudos, a partir desse momento em que eu começo a fazer um curso superior. Como que eu vou planejar o tempo? O tempo, ele precisa ser planejado, né? O planejamento é a primeira função administrativa. Qualquer ação que nós formos fazer, se não houver planejamento, nós teremos dificuldade com essas ações. E aí, a partir disso, eu tenho que começar a pensar. Primeiro, que eu exponho aqui, né? Encarar o estudo como um trabalho na empresa. Se na empresa eu tenho horário, se na empresa eu tenho uma rotina, eu tenho uma organização para que eu possa produzir resultados, o meu resultado acadêmico, o meu resultado de aprendizagem depende muito de como que eu vou encarar o meu estudo como o trabalho na empresa, procurando ter aí o cuidado para não me acomodar. Pelo contrário, eu tenho que fugir da acomodação porque eu tenho que estar incomodado com o que eu sei, para eu buscar cada vez mais aprender. Quando eu acho que eu estou pronto, o pronto é inimigo do ótimo, né? Então eu nunca estou pronto. Diz que tinha uma velhinha que estava morrendo, né? E aí ela já estava dando lá os seus últimos suspiros, quando alguém foi lá e colocou uma vela na mão da velhinha, que era uma tradição antiga, colocar a vela na mão da velhinha. E a velhinha lá dando seus últimos suspiros, alguém chega e fala, a vela está na mão esquerda, a vela tem que estar na mão direita, né? E aí a velhinha abre bem os olhos, dá um último suspiro e fala assim, morrendo e aprendendo. Ou seja, até o último suspiro nós vamos aprender. Então, nós temos que aprender continuamente. Então, quem já está pensando, eu vou fazer esse curso superior, depois quando eu terminar, porque quando a gente vai chegando lá no final do curso, a gente já parece aqueles prisioneiros, né? Começa a fazer risquinho na parede, contar quantos dias falta para o fim, já contar calendário. Tem gente que já está aqui hoje já pensando, agora só vai faltar 19 semanas, que essa é a primeira semana, são 20 semanas, o semestre letivo, agora só faltam 19, né? Então a gente fica, alguns pensam assim, quando eu terminar essa faculdade, eu vou reunir meus amigos, vou fazer uma fogueira, vou comprar um bom vinho, né? E vou começar a queimar todos os cadernos, apostilas, lembrando da cara maldita de cada professor, porque eu não quero mais saber de estudar. Quem fizer isso está fadado ao fracasso, né? Porque certamente nós precisamos aprender continuamente, morrendo e aprendendo, né? Disse a velhinha. Então, que a gente não esqueça, até o último suspiro nós vamos aprender. E nós temos que aprender, certamente com o que eu coloco aqui, né? Adquirir determinados hábitos
E eu coloco aqui, peço para que a projeção seja ampliada, para que a gente possa perceber, né, cada um desses elementos que é indicado aqui abaixo, que eu passo a apresentar agora, que vai nos ajudar a adquirir essas novas experiências de estudo, né, dedicando o nosso tempo, que eu coloco aqui essa contribuição do professor Romero Amato, esses 6Ds. Ele não fala especificamente voltado para o estudo, mas eu estou fazendo essa adaptação aqui para que a gente possa pensar esses 6Ds naquilo que nós estamos começando hoje, nesse primeiro momento mais formal de atividade aqui na instituição de vocês, né? O primeiro D é o D do desejo. O Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele fala que todos nós somos sujeitos desejantes, somos impulsionados pelo desejo. E o desejo de cada um de vocês hoje tem que estar também o estudo. Vocês podem ter desejo para muitas outras coisas, mas se o estudo, se a aprendizagem não fizer parte do desejo de vocês, não vai acontecer. Então é preciso desejar aprender, querer aprender. Os professores farão a parte deles, mas é preciso vocês terem a predisposição para querer aprender. A segunda é a decisão. A palavra decidir vem de cindir, de ruptura. Então eu vou ter que romper, eu vou ter que decidir como que eu vou organizar meu tempo para aprender. E aí eu não vou poder fazer tudo aquilo, talvez, que eu gostaria de fazer. Eu vou ter que priorizar o meu tempo. E então a minha decisão vai ser como que eu vou organizar o meu tempo para poder fazer aquilo que realmente eu preciso fazer. E aí eu tenho que colocar aí a prática de estudo, de aprendizagem, como um investimento necessário. Então é hora de tomar uma decisão. O que nós podemos deixar de fazer que não vai atrapalhar tanto? E por isso que nós vamos falar daqui a pouquinho da tríade do tempo. O que é importante, né? O que é urgente? O que é circunstancial? Dedicação, o D da dedicação. Então qual vai ser a minha dedicação? O quanto eu vou me dedicar para aprender, né? O D da determinação, o quanto que eu vou estar determinado em querer fazer o melhor. Certamente isso vai diferenciar cada um, quanto maior for a nossa determinação. E o D também do discernimento, né? Quando a gente fala do discernimento, nós temos que discernir aquilo que vai me ajudar e aquilo que pode me atrapalhar nessa vida que começa hoje de estudos. Eu não, como eu dizia no começo, eu não serei mais o mesmo. Então eu vou ter que me organizar para essa nova vida que está começando. E por fim, a disciplina. Fundamental. Qual é a minha disciplina para fazer tudo o que eu preciso? Porque eu não vou ter só a faculdade, eu tenho a minha vida de trabalho, eu tenho a minha vida pessoal. Como que eu vou me disciplinar para fazer tudo aquilo que é necessário ser feito? Então, nesse momento, é o momento de eu começar a refletir, nesse primeiro dia de aula que vocês começam a ter, né? Como que eu vou administrar o meu tempo, né? Como que eu vou fazer as minhas escolhas, para que eu consiga ter sucesso. E as escolhas que nós faremos, ela vai ser fundamental para que eu tenha ou sucesso ou fracasso, né? Então, de que forma que eu vou fazer isso? Então, é essencial que eu pense em tudo isso, né? E aí, a partir disso, nós podemos, eu quero mostrar para vocês, aí apresentando para vocês, um texto que é do Christian Barbosa. O Christian Barbosa é um consultor, né? Ele é um dos grandes especialistas aí em produtividade, em gestão do tempo. E ele tem aí, eu coloquei aí em destaque menor, alguns livros que falam sobre gestão do tempo, né? Então, como que eu posso ter sucesso organizando melhor o meu tempo? Quando a gente fala que nós estamos na sociedade do conhecimento e da informação, a partir da década de 90, sobretudo, com o impulso aí da tecnologia, das novas tecnologias, a administração do tempo passa a ser cada vez mais desafiadora, né? Porque nós temos dificuldade em lidar com o volume de coisas que nós temos. Então, nós precisamos pensar como organizar o nosso tempo, como planejar bem o tempo para não ter dificuldade. E o Christian Barbosa, ele apresenta aí uma metodologia que ele destaca nesse livro, que eu coloquei aí também em destaque, a tríade do tempo. E é exatamente a partir desse livro que eu quero falar alguns pontos que são fundamentais aí para a gente poder pensar, né?
O Christian Barbosa, ele apresenta aí dentro dessa perspectiva da tríade do tempo, que muitas coisas que nós fazemos pressionados pelo pouco tempo. Então é aquela coisa da urgência, né? Nós temos que fazer hoje. Então ele diz o seguinte: aquilo que nós temos que fazer hoje, aquilo que nós somos empurrados pela nossa urgência, nós não podemos dedicar todo o nosso tempo a isso. Nós não podemos ficar o tempo inteiro apagando incêndios, né? Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos planejar as nossas ações, para que a gente não tenha que fazer as coisas no último momento. Tem uma tirinha do Alvin, né? Todo mundo conhece aquelas tirinhas famosas do Alvin e do tigre, né? Em que tem um diálogo que o tigre chega para ele e fala: o que você está fazendo, né? Aí o Alvin fala: eu estou pensando porque eu tenho que fazer meu trabalho, né? Se imaginem vocês lá na faculdade, aqui na faculdade, né? Tenho que fazer meu trabalho para entregar. Aí o tigre fala para ele: mas por que você não começa a fazer? Porque a gente tem que esperar a inspiração, não se pode forçar a criatividade, né? Tem que esperar o momento exato, né? O tempo exato. E aí ele diz assim: mas qual é o momento exato? Aí o Alvin responde para ele: o momento exato é o último momento. Que é uma tendência, nós deixarmos as coisas para a última hora. Vocês já não ouviram, né, que brasileiro deixa tudo para a última hora? É aquilo que nós classificamos aqui como urgente, então tem que planejar. Se não planejar, vai ficar para a última hora, né? Uma outra coisa fundamental: aprender a dizer não. Nós somos requisitados, solicitados, mas eu tenho que pensar: o que é prioridade? O que eu posso assumir, o que eu posso negar? Porque se eu for falar sim para tudo, eu vou me perder no tempo. Então tem coisas que eu vou ter que ter o cuidado para dizer não, para eu não me acumular de coisas e não dar conta de tudo aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso aprender a delegar funções, delegar tarefas. Nem tudo eu tenho que fazer sozinho. Vocês vão trabalhar em grupo, e o grupo tem que delegar tarefa para todos, porque senão um carrega o outro nas costas. É o chupim, né? Vocês não têm que ter chupins nos grupos de vocês. Então, quer dizer, como que eu vou trabalhar o meu tempo para que eu não faça tudo de urgência, de última hora? Aí o Christian Barbosa fala que tem aquilo que é circunstancial. Quando a gente fala do circunstancial, o que é o circunstancial? São aquelas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que não agregam muito valor para a gente. Quantas coisas nós fazemos que não agregam valor? Quantas coisas nós fazemos e que poderia ser feito depois? Que é a questão da decisão. Quando eu vou tomar a decisão, eu tenho que fazer a análise de prioridade. O que é prioritário? O que eu preciso fazer rápido? Eu tenho que fazer a análise de falha. O que eu posso fazer e que corre risco de falhar? Eu tenho que pensar na análise do risco. O que pode gerar risco a partir dessa minha decisão? Eu tenho que fazer a análise da decisão. Essa decisão é a melhor decisão? Porque se eu só tenho uma, não é decisão. Pode ser obsessão, não é verdade? Então eu tenho que pensar: o que é circunstancial? Quantas coisas nós perdemos tempo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook? Não que isso não seja importante, claro que é importante, são ferramentas extremamente necessárias no mundo que nós vivemos. Porém, eu tenho que saber dosar o meu tempo, porque senão eu vou me perder. E aí o Christian Barbosa diz que eu posso também perder tempo nos relacionamentos, posso perder tempo nas redes, né, que é isso que eu acabei de falar, posso perder tempo em reuniões. Quantas reuniões? Eu costumo brincar, né? Reunião que passa de 1 hora vira assembleia. Quanto tempo eu posso perder, né, em coisas que eu poderia deixar para depois? Né? Então eu tenho que olhar tudo isso. E aí ele destaca que eu tenho que ter e aí as figuras, o tamanho delas representa isso, né? Eu tenho que ter muito mais prioridade para aquilo que realmente faz a diferença na minha vida, aquilo que é importante, né? E aí eu vou pensar em 4 dimensões que é fundamental, que é importante para mim. Eu vou ter que me preocupar com as questões da minha vida biológica, física, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que pensar na questão mental, eu tenho que pensar no meu preparo intelectual, tenho que pensar na minha formação, e a gente vai falar do estudo aqui. Eu tenho que pensar na minha vida emocional. Hoje, se a gente não cuidar das emoções, por isso está se falando tanto em educação socioemocional, 83% das pessoas hoje são demitidas do emprego por
problemas comportamentais. Então as pessoas hoje vivem um desequilíbrio muito grande. Então eu tenho que cuidar das minhas emoções e tenho que cuidar também das questões espirituais, né? Então ele vai dizer assim, para cada uma desses elementos da tríade do tempo, desses 3 elementos, né, que compõem a tríade do tempo, eu vou ter que dedicar 70% do meu tempo para aquilo que de fato é importante. Então eu vou começar a pensar, o que que eu faço? Eu estou dedicando 70% em tudo aquilo que eu faço no que é realmente importante, 20% no que é urgente. Eu não posso ultrapassar esse percentual. E 10% naquilo que é circunstancial. Se eu usar mais de 10% lá, vendo coisas que não precisariam ser vistas, gastando tempo em coisas que eu não precisaria gastar, certamente eu vou ter comprometimento aí na gestão do meu tempo. E aí, ele reforça aqui o que é importante em cada um desses aspectos. Quando a gente fala do físico, fazer uma atividade física, cuidar da saúde, se alimentar, né? Tudo isso é importante quando a gente pensa na necessidade da gente investir o nosso tempo. Então, esses 70% que eu tenho que usar o meu tempo, eu não posso deixar de lado a minha saúde, porque senão eu vou ficar doente, né? E eu não vou conseguir fazer tudo o que eu preciso. Sorrir, se relacionar, isso é tudo importante, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Sob o ponto de vista mental, ler. Tem gente que começa a ler dá sono, né? Coloca o livro debaixo do braço para o conhecimento subir por osmose para a cabeça. Claro que não vai funcionar porque é disciplina. Eu devo aprender a ter uma disciplina de leitura. Tem um italiano que convencionou um método chamado método Pomodoro. O que esse método Pomodoro ele ensina? Que eu posso dividir o meu tempo de estudo em 4 ciclos de 25 minutos. Então, eu estudei 25 minutos, eu paro 5 minutos para fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo que eu estava fazendo antes. Isso vai dar uma higienizada na minha cabeça, né? Depois, eu estudo mais 25 minutos, aí eu paro mais 5 minutos para novamente recarregar as energias cerebrais. Depois, mais 25 minutos. E assim, sucessivamente, até eu formar 4 ciclos de 25 minutos. Aí eu paro de 15 a meia hora. Então, se eu faço isso, os estudos mostram que esse método Pomodoro, essa técnica chamada Pomodoro, ela contribui aí para uma melhor aprendizagem. Se eu achar que eu tenho que ficar lá mergulhado nos livros, não é isso que vai fazer eu aprender. Então, muitas vezes, pessoas que vão prestar concursos, tal, precisam estar atentos a isso, né? Mas eu tenho que cuidar aí das questões, saber escrever, né? Ter tempo para trabalhar, tempo para assistir um filme, tempo, porque isso também vai contribuir para a minha saúde mental, né? Ensinar algo, quando eu ensino, eu aprendo, então eu desenvolvo as minhas competências ensinando, sorrir, né? Emocionalmente, eu tenho que ter tempo para o outro, para namorar, para o cuidado com o outro, né? Nós precisamos disso enquanto seres afetivos. Eu não sou um ser para o trabalho, eu tenho que organizar meu trabalho para tantas e tantas outras coisas. Fazer novos amigos, e aqui certamente, né, hoje vocês não se conhecem ainda, mas daqui a pouco vocês começam, como eu brincava, a formar as gangues, facções e quadrilhas. Aí os amigos se formam, e que bom isso, né? Porque nós aprendemos também com nossos amigos. Então é fundamental que a gente invista isso. Buscar, e aí eu coloco ali, né, olha, buscar ajudar as pessoas. O Max Gehring, ele fala o seguinte, né, se eu estou desempregado, eu costumo brincar, está disponível para o mercado, eu não posso ficar só procurando emprego. Eu posso usar o meu tempo para fazer alguma coisa pela comunidade, pelos outros. E eu posso colocar isso no meu currículo, que aquele tempo em que eu estava disponível para o mercado, eu fiz um trabalho voluntariado, eu fiz algo de bom para a sociedade. Então isso pode fazer a diferença numa entrevista, isso pode fazer a diferença aí na imagem que eu estou projetando para a sociedade, e essa imagem percebida pela sociedade pode abrir portas para que eu possa ter aí sucesso na minha vida, né? Deixar alguém feliz, nós somos responsáveis por isso, né? Demonstrar emoções, ser sincero, cantar, sorrir, fazer aquilo que me dá prazer. Então eu tenho que fazer isso porque isso vai
fazendo com que o meu equilíbrio emocional ele possa ser maior. Lembrando ao Daniel Goleman, né, da inteligência emocional. A minha inteligência emocional ela começa a ser trabalhada. Ele que tem um livro também muito interessante, o Daniel Goleman, a formação da inteligência emocional no líder de sucesso. Então, para eu ter sucesso, eu tenho que ter equilíbrio emocional. E o quanto nós temos que buscar hoje isso, sobretudo no mundo em que há tanto desequilíbrio. Quando a gente fala da questão do espiritual, orar, independente da sua crença, você não precisa estar numa igreja, né? É claro que a igreja é um caminho para isso, mas não é o único caminho. Então, essa relação com o transcendente, reconhecer a nossa imanência, a nossa fragilidade, né? Essa relação com a natureza, independente da sua convicção religiosa, né? Nós temos que cuidar aí dos nossos, daquilo, de um espaço para que eu possa refletir, para que eu possa meditar, para que eu possa me concentrar, para que eu possa estar de bem comigo mesmo. Isso é fundamental. Então, a dimensão espiritual, ela nos leva a isso, porque ela é uma dimensão fundamental na vida, desde os homens primitivos, né? A questão da espiritualidade é algo que nos ajuda bastante. Então, o Christian Barbosa, ele fala, 70% eu tenho que organizar meu tempo para isso. E aí ele apresenta um método presente aí nessa estrela, que é contínuo, por isso as setinhas aí, né? Que é o método contínuo, onde na primeira ponta da estrela está a identidade, o autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quais são as minhas limitações, as minhas dificuldades. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou buscar corrigir determinadas coisas em mim que não é bom, não é? Então eu tenho que saber quais são as minhas fraquezas, o que eu tenho de dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade de trabalhar em grupo. Pois é, eu vou ter que trabalhar em grupo, então eu vou tentar superar essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de me expor, de falar. Então como que eu vou trabalhar para isso ser superado? Então o problema não é ter problema, o problema é ter sempre o mesmo problema, que mostra a nossa incompetência de resolver problemas. Então eu tenho que tentar buscar resolver problemas, né? Eu tenho que ter metas, tenho que definir metas. As metas são as etapas intermediárias que vão permitir onde eu quero chegar nos objetivos. Então, são os degraus, né, que eu vou subindo passo a passo para chegar ao meu alcance. Então, qual que é a minha meta com cada disciplina que eu vou ter? Qual vai ser a minha meta de aprendizagem? O quanto que eu quero aprender? Então, eu vou ter que estabelecer isso. Os professores, no primeiro dia, vão apresentar lá os planos de ensino, o planejamento da aula, e eu vou ter que me planejar. Como que eu vou fazer para que eu consiga chegar a ter resultado? Qual vai ser meu planejamento de estudo, né? Como que vai ser a minha organização? É outra ponta aí, a minha organização de estudo. Como que eu vou me organizar? Como que eu vou me preparar? Qual vai ser a minha disciplina para poder ter um bom desempenho? E não só ter nota, né? Porque a preocupação não tem que ser só a nota. Então, como que vai ser a minha execução? Então, eu tenho que projetar como que eu quero fazer as coisas acontecerem. Como que eu vou priorizar de fato aquilo que é importante para eu não fugir dos 70% do que é importante cair no circunstancial. Vou para a sala de aula e fico no circunstancial, no bate-papo, na amizade. Isso é importante, mas eu tenho que ter o cuidado para não deixar aquilo que é essencial de lado. E aí eu coloco aqui 10 passos fundamentais para que a gente possa fazer isso. O primeiro passo é a prioridade, né? Então, o que eu vou fazer para definir minhas prioridades? Então, agora vocês vão ter que pensar. Eu agora estou aqui na faculdade. O que vai ser prioritário daqui para frente? Como que eu vou organizar meu tempo para que eu consiga fazer aquilo que é importante e não caia no risco de madrugada estar fazendo o que é urgente, porque eu tenho que entregar para o professor a atividade no dia seguinte, né? Então, como que eu vou me organizar? Segundo, né, elaborar um planejamento de estudos. Como que eu vou planejar os meus estudos? Eu vou dividir o meu tempo. Então, eu consigo trabalhar como que eu vou dividir aqueles 70% naquela parte mental, que é a parte do estudo? Então, como que eu vou organizar meu tempo ali, né? O terceiro, encontrar um bom lugar para estudar. Se você está num local que não facilita o estudo, vai ser muito complicado, sobretudo nesse período de pandemia que nós estamos estudando em casa. Então tem que ter um espaço adequado, um espaço arejado, para eu não desmaiar na frente da câmera, né?
um espaço onde as coisas possam estar bem organizadas, um espaço onde eu esteja bem acomodado, né? Não largado, mas bem acomodado, para que eu consiga aproveitar bem aquele meu tempo de estudo. Utilizar os recursos para otimizar o tempo. Hoje a gente tem as agendas eletrônicas, nós temos aí, eu vou mostrar algumas possibilidades aí, né? Os aplicativos, tantas e tantas coisas em que eu posso otimizar o tempo. Então, como que eu posso organizar um estudo eficiente, ou seja, fazer mais com menos, né? Para eu conseguir a eficácia, o resultado, para eu ser um aluno de excelência, olha só, unindo eficiência e eficácia, eu tenho que buscar fazer isso, pensar nisso. O quinto passo é incluir momentos de lazer e descanso, aquilo que eu falava da técnica Pomodoro. Como que eu vou trabalhar, né, para que eu consiga ter, de fato, essa não ficar bitolado só numa coisa ou em outra. Tudo que é em excesso pode ser prejudicial. Eu tenho que equilibrar. É a busca contínua do equilíbrio. Como que eu vou buscar esse equilíbrio, né? Estabelecer metas diárias. Então eu tenho na semana, tenho lá o planejamento, todas as aulas. Qual vai ser a minha meta? Imagine, por exemplo, se eu tenho uma meta de fazer, ao término de cada aula, 10 minutos de revisão. 10 minutos de revisão. Vou rever aquela aula, pegar os pontos principais e fazer um mapa mental, um estudo, onde eu vou colocar ali os pontos principais. Imagina eu fazer isso para cada disciplina. Imagina eu começar, no final de semana, eu vou receber um tempo para cruzar todas essas informações, para ver como que as disciplinas elas se encaixam umas nas outras, como que é possível a interdisciplinariedade, como que eu posso aplicar aquilo, onde eu posso aplicar aquilo. Certamente, se vocês fizerem isso, vocês terão uma aprendizagem espetacular. Vocês conseguirão avançar muito mais na aprendizagem de vocês. Agora, se vocês tiverem conteúdos e ficar lá escondidinho no caderno de vocês, nas anotações de vocês, vocês não estudarem aquilo e não buscarem aprofundar, buscar novos conhecimentos com a bibliografia complementar que o professor indica, com as leituras que são indicadas, certamente vocês estarão assinando o pacto da mediocridade e não terão sucesso. O sétimo, dividir o tempo entre leitura, revisão, exercícios. Então eu tenho que organizar meu tempo. Mas eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu posso até ter um curso no final, ter um diploma. Mas o que eu vou levar de bagagem desse curso? O diploma atesta a minha aprendizagem? Não necessariamente. Eu posso ter conseguido ser aprovado, né? Porque eu entrei num grupo que era muito bom, que fez a diferença, e aí eu vou ficar sempre na rabeira, né? Sempre para trás. Dentro do modelo de produção toyotista, surgiu lá com o Deming, né, os 5 S's. E tem o segundo S, que é o senso de organização. Então, é deixar aquilo que eu preciso, mais vezes, próximo. Então, os materiais necessários no meu alcance. Então, eu tenho que, no meu ambiente de estudo, organizar qual é a disciplina que eu tenho hoje. Onde ela tem que estar? Então, eu organizo as minhas coisas, porque se eu não tiver as coisas organizadas, se eu não saber onde estão as minhas anotações, etc., não deixar tudo mais próximo, certamente eu vou ter problema na administração do meu tempo. Entenda como organizar para estudar, como que eu tenho que me organizar para eu poder estudar. Então, eu vou ter que pensar numa organização desse tempo que é exíguo, que é muito pequeno. E aí, tudo isso que eu estou falando, usando a tríade do tempo, seguindo aí cada um desses passos e tentar aí não ficar aí estressado, ansiedade. Nós vivemos numa época onde a gente tem muita ansiedade e isso faz mal para a saúde, né? Então eu tenho que organizar meu tempo para que eu não fique doente, porque senão eu caio num estresse e aí eu vou desistir. Não é isso? Reavaliar as minhas estratégias, né? A minha gestão do tempo. Será que eu estou conseguindo ir bem, estudar bem dessa forma? Então, como que eu posso organizar melhor o meu tempo? Então, de repente, eu estou usando uma estratégia que não é mais adequada. Então, eu vou pensar em outra, né? Diversificar. Montar um roteiro de estudos. Aqui eu coloco aqui para vocês verem, né? Uma ideia. Vocês podem usar N possibilidades, né, de roteiro de estudo, mas eu tenho que construir um roteiro de estudo, né? Vou pedir para destacar aqui a tela para vocês verem alguns passos aí desse roteiro.
Quer dizer, o primeiro é elaborar um mapa mental. Existe aí links, aplicativos, só colocar lá no Google, né? Mapa mental, vocês vão ver que tem várias possibilidades de fazer um mapa mental, onde eu vou colocando aquilo que é central, aquilo que é periférico, e vou organizando as ideias. Organizando as ideias primeiro. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu vou organizar lá no mapa mental. Tudo que eu preciso fazer. Tá? Depois eu vou definir as etapas de estudo. O que, que eu preciso fazer que é prioritário? O que, que vem na frente? Geralmente a gente vai priorizar o quê? Aquilo que eu tenho mais dificuldade. Então eu vou priorizar. Não que eu tenha que deixar de estudar o que eu não tenho dificuldade, mas eu vou priorizar o que eu tenho mais dificuldade. Eu vou fazer uma primeira versão, que é o terceiro passo aí. Uma primeira versão do meu roteiro de estudos. Depois eu vou tentar validar. O que que isso, de fato, vou tentar fazer um teste, estudar daquela forma para validar. Isso ajudou. Não ajudou? Eu vou rever a minha estrutura de estudo. Até eu chegar no último passo, que é a definição, a conclusão, a definição do meu roteiro de estudos. Aí eu tenho um roteiro de estudos. Isso não significa que ele é eterno. Eu vou ter que revisar ele continuamente, né? Aqui eu coloco alguns aplicativos que podem nos ajudar. Por exemplo, a agenda do Google, o calendário do Google, você pode colocar ali para dar avisos, você pode fazer uma série de coisas que você pode te ajudar. Então, não deixe de utilizar, porque hoje nós temos tantas coisas que não dá para eu lembrar de tudo, né? Uma outra coisa interessante, tem um site, um aplicativo também, que é o Estuda Aqui, né? Que é usado em concurso, que ele ajuda você a desenvolver ciclos de estudo. Então, é um aplicativo, vocês colocarem, vocês vão achar, onde você vai aprender a desenvolver ciclos de estudo e organizar o seu tempo de estudo, né? Nós temos um outro, vou pedir para destacar aí para vocês poderem visualizar, né? O EasyStudy é uma outra forma de você trabalhar com ciclos de estudos, de organização do tempo de estudo, né? Vou colocar aqui mais rapidinho, o Trello, dentro dos Toyotips tinha lá o Kanban, ele funciona como aqueles cartõezinhos do Kanban, né? Onde eu vou ter ali as anotações, eu vou ter ali toda a forma de organização a partir do calendário de tudo aquilo que eu tenho que fazer. Então ele também permite essa organização do tempo, né? Essa organização de estudo. O Toggle é outro aplicativo muito utilizado para a gestão do tempo, que a gente pode utilizar aí para a gestão do estudo, né? Que também vai ajudar a organizar o calendário. O Evernote é outra ferramenta que nos ajuda nisso. Vocês procurando, vocês vão achar, é só colocar lá, vocês vão achar a ferramenta que é para eu fazer anotações. De repente eu estou fora da aula, lembro de uma coisa que o professor falou e vou fazer a minha anotação. Estou lá no campo de estágio, vou lá fazer a anotação. Evernote é uma ferramenta bem fácil de ser utilizada para isso, né? Só destacando aqui, a próxima ferramenta é o Todoist, né? Que é uma outra ferramenta, essa para eu contabilizar a gestão. Quanto tempo eu gasto com cada coisa que eu faço? Então, para eu organizar esse meu tempo. Mas é claro que existe aí muitas outras ferramentas, essas só são algumas para a gente poder aí estar preparados aí para lidar com essas ferramentas que são importantes. Mas o que é fundamental? Que nós criemos o nosso próprio ritmo, né? Nós não temos que nos contentar em seguir um caminho já estabelecido, como eu coloco ali. Ao contrário, eu tenho que ir para um lugar e deixar o meu rastro, para que outros sigam. Eu tenho que fazer a diferença. E eu tenho que me perguntar, já nesse primeiro dia, o que vai fazer com que eu faça a diferença? Me planejando, me organizando para poder estudar, né, da melhor forma possível. Eu fui uma vez convidado para fazer o contraponto de um livro do Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella deu a palestra daquele livro Qual é a Sua Obra, e eu fiz o contraponto do livro dele, lá em São Caetano do Sul, né? Que é onde eu resido. E nesse livro, o Mário Sérgio Cortella fala, quer dizer, qual vai ser o seu legado? O que eu vou deixar de legado? Não estou aqui só para fazer sombra, né? Então, vocês estão começando hoje o ensino superior. Qual vai ser o legado de vocês? Qual vai ser a marca que vocês vão deixar? Né? O que vocês vão fazer para marcar a vida da instituição e a vida de vocês? Então, nós temos que deixar o nosso rastro, fazer a diferença. E, por fim, queria finalizar dizendo que todas as faculdades do Grupo Uniesp têm um comprometimento muito grande em formar para a vida, né? Então, a preocupação em fazer com que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês. É isso que nós desejamos. Isso não significa que nós não tenhamos limitações, dificuldades, porque qualquer grupo humano tem. Mas nós queremos
enfrentar juntos com vocês. Então, qualquer dificuldade, qualquer problema, converse. Primeiro, se é com professor, respeito, ética. Se é com aluno, com o curso, converse com o coordenador do curso. Se é algo que está na instância geral da instituição, aí com a direção. Não deixem de apresentar as dificuldades de vocês. E não deixem de sentir que vocês são pessoas privilegiadas e que hoje começa um novo tempo. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham muito sucesso, mas que vocês possam ser, de fato, protagonista do sucesso de vocês. Um grande abraço, um bom início de semestre e agradeço aí a direção da faculdade, agradeço aí da instituição de ensino, né? Que nós temos o Centro Universitário lá do Rio de Janeiro. Agradeço muito aí a cada coordenador que possa conduzir o curso aí da melhor forma possível, como sempre fizeram, e agradeço de forma muito, mas muito especial a cada professor. Que os nossos professores sejam de fato transformadores de vida e que vocês, alunos, valorizem, respeitem e busquem contribuir com o professor, porque a aprendizagem é uma pista de mão dupla. Ela não depende só do professor, mas depende também dessa organização do tempo que vocês farão. Tá bem? Então, até uma próxima oportunidade e, mais uma vez, obrigado por